Pessoal, tem algo pior do que a Lei Magnitsky que está preocupando Alexandre de Moraes. É esse ex-assessor dele aqui. Uma pessoa que trabalhava junto com Alexandre de Moraes, que sabe de todas as coisas que aconteceram, tanto nas eleições passadas, como coisas que não está revelada em lugar nenhum. E esse ex-assessor saiu do Brasil, deixou de trabalhar com Alexandre de Moraes, saiu do Brasil para denunciar a perseguição política. E outra coisa, ele deixa bem detalhado, só do lado da direita. Ele vai revelar aqui, eu vou colocar, quero compartilhar com vocês isso aqui, pessoal. Porque isso aqui é pior do que a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, é claro, sujou Moraes. Moraes agora está como uma das piores pessoas da Terra. Só aquelas pessoas que cometeram coisas atrozes contra direitos humanos é que receberam essa Lei Magnitsky, e Alexandre de Moraes agora compartilha e compactua com essas pessoas. Mas pior do que a lei é um ex-assessor que sabe de todos os bastidores que aconteceram ali dentro do TSE, quando Alexandre de Moraes era presidente do TSE. Pessoal, quero compartilhar isso aqui com vocês. Vamos analisar as falas dele, porque aqui ele vai expor só um pedacinho de algumas coisas, porque ele disse que ele ainda vai falar muito mais. Tomara que a mídia, infelizmente a nossa mídia vermelha, vendida, esquerdista, que vê as atrocidades de Alexandre de Moraes, mas mesmo assim apoia. Tomara que a mídia abra os olhos para esse ex-assessor aqui que trabalhou com Moraes, que é o Tagliaferro. Tomara que a mídia olhe para isso. E eu acredito que muitos ainda vão dizer, isso é mentira dele, ele está se levantando contra Moraes, ele está com inveja. Não, isso aí é um bolsonarista. Vocês vão ver só, que vão levantar essa narrativa de todo jeito. Mas isso aqui é a preocupação de Alexandre de Moraes, porque eu acredito que não só palavras, mas ele deve ter provas. Veja só isso aqui, essa entrevista que ele deu na Auri Verde, algumas coisinhas só que ele falou de Alexandre de Moraes, que isso aqui é que pode ser o começo da queda. Aliás, a queda já começou já, mas isso aqui pode ser um tombo em Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes já não está mais com essa força toda que ele já teve. Alexandre de Moraes está mais enfraquecido. Você vê que ele está estressado, ele está dando o dedo, ele está, sabe? Ele tá naqueles dias. Mas veja só, o estresse é a dor de cabeça que esse rapazinho aqui vai dar a Alexandre de Moraes com o que ele sabe e que nós vamos descobrir ao longo do tempo. Vamos analisar as falas dele aqui, ó. Os ataques, muita perseguição. Eu passei várias noites sem dormir por conta das atitudes de Alexandre de Moraes. Eu sei como ele trabalha, eu sei como ele faz. Com medo de eu ser calado, de eu não poder agir, de eu não poder dar o sustento à minha família, que é o mais importante, junto com o país. E tudo isso que ele vem fazendo. Agora ele acabou, não sei se você está sabendo, ele acabou de bloquear todas as minhas coisas, né? Que é a forma com que ele age aí, ele vai tolindo financeiramente, economicamente as pessoas, para que elas se reduzam a nada e ele continue fazendo o que ele faz. Mas ele não vai me calar, eu não tenho medo dele. E isso aqui, ele tá fora do país. É por isso que ele tá dando essa entrevista, é por isso que ele tá falando desse jeito. Porque se ele tivesse aqui no Brasil, se o Tagliaferro tivesse ainda aqui dentro do Brasil, provavelmente ele já estaria preso. Porque você acha que Alexandre de Moraes ia deixar um ex-assessor dele que tinha acesso a todas as conversas, acesso a todos os mandos de Alexandre de Moraes? Vocês acham que se ele estivesse aqui no Brasil, ele estaria livre, dando entrevista, dizendo que ia denunciar Alexandre de Moraes? É claro que não. É como ele disse, eu tive que sair do Brasil preocupado com a minha família para que agora eu pudesse expor aquilo que ninguém sabe. Mas ele está contando aos poucos. Veja só, ele teve seus bens bloqueados, suas contas bloqueadas, porque é assim o jeito que Alexandre de Moraes faz, né? O defensor da democracia, o defensor da Constituição, ele age dessa forma, bloqueando, censurando, calando, prendendo. Veja só. Mas eu percebi que existia de fato uma manipulação
para, vamos usar o termo perseguição, né? De direita, só entravam no gabinete coisas de direita, né? E nada de esquerda. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas Alexandre de Moraes não gosta de ser questionado. E é como ele fez essa observação. Alexandre de Moraes, toda vez que ia consultar Tagliaferro, eu quero que você faça essa pesquisa sobre essa pessoa. Eu quero que você levante os dados dessa pessoa. Mas quando o Tagliaferro ia olhar, pessoa só da direita, pessoa só aliada a Bolsonaro, não tinha ninguém da esquerda. Parece que a esquerda era uma santa aqui no Brasil. E isso foi chamando a atenção dele a ponto de que ele disse, não, tem alguma coisa errada. Veja só. Sem dar detalhes, o ex-assessor de Moraes disse que decidiu sair do Brasil para denunciar os abusos que são praticados no gabinete do magistrado. Algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Olha só, ele tem bastante coisa para falar. É aquilo que eu pergunto, será que a mídia vai dar atenção a isso? Será que os grandes jornalistas, no momento certo, quando ele abrir a boca para expor tudo, vai dar crédito a isso? Ou vai fingir que ele apenas está se aliando a Eduardo Bolsonaro? Porque vocês vão ver sua narrativa. Vão dizer que o Tagliaferro agora se aliou com Eduardo Bolsonaro para detonar Alexandre de Moraes, porque há uma perseguição agora contra as instituições, há uma perseguição agora contra Alexandre de Moraes por causa do processo do Bolsonaro, e agora para livrar Bolsonaro, para dar anistia às pessoas. Vejam só que as narrativas vão se levantar. Por incrível que pareça, o Tagliaferro, vocês acham que a pessoa vai se levantar contra um juiz do Supremo Tribunal Federal com mentira? Só se for uma pessoa que não tenha um bom juízo. Só se for uma pessoa que não bata bem da cachola para se levantar contra um juiz do Supremo Tribunal Federal que, entre aspas, é a pessoa mais poderosa do Brasil. E o Alexandre de Moraes, ele acha que ele é a pessoa mais poderosa da Terra. Que essa aqui é a verdade. Vocês acham que um ex-assessor do nada se levanta de manhã? Eu tô estressado com o Alexandre de Moraes. Quer saber? Eu vou levantar um monte de mentira contra ele. Claro que não, minha gente. Se o cara agora tá indignado, saiu do país com a sua família, está indignado com todas as atrocidades, porque é uma pessoa de bom senso. Não é questão de direita ou esquerda, não é isso. É bom senso. É uma pessoa que não quer se manchar por causa da sujeira dos outros. Ele simplesmente disse, eu vou sair do país e vou denunciar. E foi exatamente isso que ele fez. Agora veja só as falas de Alexandre de Moraes. Veja só o que ele diz, né? Porque é bom a gente também analisar o que o juiz diz para a gente ver se ele é parcial, se ele é imparcial, se ele está abalizado na justiça. É bom a gente olhar as falas do juiz para ver se de fato condiz com o processo que ele está levando, tomando, para ver se as ações dele justificam as práticas. Vamos ouvir aqui, ó, e vamos comentar sobre isso aqui também, ó. Mais grave, patético desses traidores, também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares, citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa. Organização criminosa. Então, quem está fazendo parte dessa organização criminosa, então? Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Tagliaferro agora, né? Pode ser que o Tagliaferro também, daqui uns dias, vão dizer que ele está fazendo parte dessa organização criminosa. Quem mais? O Donald Trump? Quem mais? A cúpula do governo do Trump é uma organização... É isso que ele quer dizer? Que será, como bem disse
ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo, caso você aceite a torpe equação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. O Alexandre de Moraes, veja só, essa lei magnífica que veio sobre Alexandre de Moraes causou um impacto nele. Não é à toa que ele está com raiva, estressado, não é à toa. E veja só, isso daí, ele está com raiva, ele não vai ceder de uma hora para outra. Quem tiver pensando, não, Alexandre de Moraes vai ceder. Não vai ceder. Provavelmente ele vai dobrar a aposta, com certeza. Até porque, sabe por que ele vai fazer isso? Sabe por que ele não vai retroceder? Ele vai dobrar a aposta. Sabe por que ele tá dizendo com essa falácia, com esse olhar de ódio mesmo. Ele tá dizendo isso aí, sabe por quê? Porque aqui dentro do Brasil, infelizmente, o Senado Federal, que é o único órgão aqui dentro do Brasil, é o único lugar que poderia colocar os ministros no seu devido lugar. É o Senado Federal. Mas ele faz isso, ele fala, ele persegue, ele prende, ele censura, ele bloqueia. Ele vai fazer tudo isso por causa da covardia, por causa da omissão, por causa da negligência do Senado Federal. E veja só, né? Ele fala do Davi Alcolumbre, parece que é a maior amizade. Não deveria ter isso. Porque se a pessoa extrapola... Mas infelizmente, a gente comenta assim, mas infelizmente o Senado está de joelhos para eles, para todos os ministros e principalmente para Alexandre de Moraes. Não, nós não podemos invadir as competências do outro. Não pode, né? Mas Alexandre de Moraes, quando quer, ele invade. Não pode invadir as competências do outro, mas quando Alexandre de Moraes quer derrubar, ele derruba. Numa canetada só, 380 votos do IOF. Derrubou numa canetada só, revogou o voto de 380 deputados. Então, veja só, infelizmente nós estamos com um Senado covarde por causa de... Eu sempre repito isso aqui, eu não vou cansar de repetir. Tem que mudar esse Senado no próximo ano, nas próximas eleições. Se não mudar, ele vai continuar imperando. Ele vai continuar reinando, ele vai continuar perseguindo, ele vai continuar prendendo. Só a direita. Se o Senado Federal continuar, os senadores que estão ouvir outros senadores sujos, com ficha suja, eles não vão ter coragem de pautar impeachment dos ministros. E é isso que ele mais teme. Nesse exato momento, ele não tem medo do impeachment, porque ele sabe que todos os senadores estão na mão deles. Todos. Não todos, né? Porque tem senadores limpos ali. Mas a grande maioria dos senadores, e principalmente o presidente Davi Alcolumbre, está na mão do Supremo Tribunal Federal. Não são pessoas independentes, não são pessoas limpas, não são pessoas que tenham bom senso para dizer, não, está extrapolando, nós vamos colocar limite. Não são, infelizmente. E os ministros sabem. E os ministros têm noção. Se um dos senadores, ficha suja, que tem na gaveta do Supremo Tribunal Federal alguma rachadinha, algum probleminha, os ministros sabem. Se um desses senadores se levantar contra nós, eu puxo na hora a gaveta aqui. Eu puxo na hora os papéis dele. E eu começo a botar a Polícia Federal, vai investigar na cidade, vai investigar o desvio de dinheiro, emenda parlamentar, tudo isso. Então, é exatamente isso que os senadores temem, por isso que não fazem nada. Sabem que são coniventes, sabem que Alexandre de Moraes está fazendo e extrapolando as leis, eles sabem, mas infelizmente eles ficam conversando consigo mesmo dizendo, não posso fazer nada. É uma covardia, né? Por isso que ele se levanta e diz o que diz, na cara deles. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos em do território nacional, enganam-se.
em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes. Que debilidade democrática? Qual debilidade democrática? Não existe democracia. Não existe. Que debilidade? Não existe nem debilidade mais. Censura, um país que censura, um país que cala, um país que já bota uma tornozeleira eletrônica numa pessoa que nunca foi presa. Que democracia ele está falando? Fortes e sólidas. E seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Mais puro espírito democrático. Ele está de brincadeira, né? A pessoa escuta essas coisas assim, mas sei não, eu fico escutando essas coisas assim, dizendo, meu Deus do céu. É ser muito hipócrita, né? Passar por cima das leis todos os dias e ainda falar de espírito democrático, né? Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano desta Suprema Corte, que não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes de Estado, como ocorrido em 8 de janeiro de 2023. E ele encabeçou essa questão do golpe de Estado, levou a sério mesmo. Ele sabe que não existiu nada de golpe de Estado, mas ele levou tão a sério isso que isso para ele é uma grande verdade, que ele morre com isso. Golpe de Estado. O PT vai lançar um comitê. Veja só. Antes de fazer outros comentários, veja só o procedimento do PT. Veja só, né? O Lula, que se vende como a alma mais honesta do Brasil. Olha só. Isso aqui. Em defesa da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que, como a gente já lembrou aqui, foi condenada à prisão por corrupção, está cumprindo pena domiciliar. Do que vai se tratar este comitê, Pedro Venceslau? Olha, Yuri, é algo nos moldes do que foi aquele comitê Lula Livre, quando Luiz Inácio Lula da Silva estava preso em Curitiba. Havia todo um movimento que também era internacional, inclusive com apoio de Cristina Kirchner, que então era presidente da Argentina. Vai acontecer nesse final de semana o Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, em Brasília. Edinho Silva vai tomar posse, um novo momento do partido, e durante esse evento vai ser lançada a versão brasileira do Comitê Internacional em Defesa de Cristina Kirchner. É engraçado, né? O PT, em vez de se levantar, fazer uma passeata, uma manifestação em prol das pessoas que foram roubadas aqui no país, os aposentados, em prol dessas coisas, não. Vamos fazer um comitê em prol da Cristina Kirchner, corrupta, condenada. Mas o Lula, essas são as pessoas, esse é o caráter dele. Ainda bem que ele não nega isso, ele mostra isso. E tá aí a mídia, faz questão de reportar isso. Agora, veja só, a corrupção aqui no Brasil, ela ganhou uma notoriedade tão grande que hoje é normal a corrupção aqui no Brasil. Corrupção não é mais questão de escândalo. Corrupção não é mais questão de causar raiva, ira, ódio, rancor. Não causa constrangimento, vergonha. Isso não causa mais. A corrupção se naturalizou aqui no Brasil de tal forma que o próprio presidente, o PT, as lideranças de esquerda diz: vamos fazer uma manifestação. Vamos fazer um ato em prol da Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção. Não é à toa que o presidente daqui do Brasil mandou um avião da FAB, pago com o nosso dinheiro, trazer uma corrupta de fora para abrigar ela aqui no Brasil. É inacreditável. Só nesse país das bananas, chamada Brasil, essas coisas acontecem. Né? Infelizmente, os aposentados foram roubados, assaltados, mas o que importa é que Jair Bolsonaro está sendo investigado. O que importa é que o mais importante é que Eduardo Bolsonaro está tramando contra o Brasil. Essa é a narrativa. Isso é que está tomando conta dos noticiários do Brasil. Mais importante é Alexandre de Moraes. As pessoas que foram roubadas, assaltadas, isso não importa.
Alexandre de Moraes está passando por cima das liberdades, tá destruindo a democracia do Brasil. Isso não importa. Assalto, quebrou a Petrobras, os Correios em falência, o Lula aí, né, quebrando o Brasil, isso não importa. O que importa é que Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. O que importa é que as instituições e a soberania do Brasil está em perigo. Isso é mais importante hoje. É inacreditável. E infelizmente a mídia faz questão de dar destaque. Eles falam as coisas, mas dão destaque. Eles priorizam outras coisas. Enquanto isso o Brasil vai afundando e vão vendendo a ideia de que está tudo bem. O salvador da pátria é Lula. Lula tem que permanecer. 2026, a reeleição de Lula tem que acontecer para que a soberania do Brasil esteja de pé. Lula tem que ser reeleito para que a democracia prevaleça. Lula tem que ser reeleito para defender os ministros da Suprema Corte, como ele mesmo disse em um ato. Certa vez, nós temos que colocar senadores para defender os ministros. Não para impeachment, mas para defender. Por quê? Porque Lula está achando bom perseguição contra o Bolsonaro e nada contra ele. Infelizmente, essa é a triste realidade e é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. É vergonhoso, é triste, é lamentável, mas é a realidade. Então não esqueça, se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.